Toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos já estão sobre os pés, pega a tua Bíblia, abre ela comigo. Em Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, capítulo 47. Glória a Deus. Amém? Depois disto, vendo que fez voltar a porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo dos umbral da casa para o oriente, para a face da casa dava para o oriente, e as águas descia de debaixo deste, o lado direito da casa ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente. E eis que corria as águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pela Artélio. E mediu mais 1000 covados, e me fez passar pelas águas essas que me davam pelo joelho. E outra vez mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me dava pela cintura. E mediu mais 1000, e já era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que me vieram passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E disse-lhe: viste isso, filho do homem? Então levantou-me e me fez voltar para o mar, para a margem do ribeiro. E tendo eu voltado, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental, e desce ao deserto, aonde entra no mar. E sendo levado ao mar das águas, torna-se saudáveis. Amém? Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mais uma noite na presença do Senhor. Antes de iniciar essa palavra, uma palavra muito conhecida da igreja, já até ministrei sobre essa passagem, mas tem algo que o Senhor tem me entregado e eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. Mas antes quero justificar a ausência dos nossos pastores. Pastor Johnny está em São Paulo cumprindo algumas agendas, vendo que o nosso aniversário da igreja está chegando e alguns pastores de lá estarão vindo para cá. Então ele está indo para lá também, né, como uma troca. Ele vai e eles vêm. Amém? Para a igreja também ser abençoada. Pastora Gabriela continua em Mojimirim, ainda está auxiliando a sua irmã que acabou de ganhar neném. Que os irmãos continuem orando pela vida dos nossos pastores. Amém? Glória a Deus. Vocês já sentiram a presença do Senhor aqui nessa noite? Você crê que cadeia já foi quebrada? Eu creio. Eu creio que cadeias foi quebrada e o nome do Senhor será glorificado. Antes de iniciar a palavra também, eu quero louvar muito a Deus, porque Ele tem sido tão fiel para conosco. A misericórdia e a bondade dEle tem nos alcançado todos os dias. Confesso que essa semana foi uma semana tão difícil. Tão difícil. Parecia que ela nunca ia acabar. Quando chegou no meio dela, eu disse: meu Deus, essa semana não vai ter fim. Será que não vai acabar e vai acabar desse jeito? Aí Deus vem com a sua misericórdia e nos abençoa com um presente que nós queríamos, mas não estava esperando. E para quem não sabe, a Rayane que está aqui na frente, fica de pé, Rayane, Guilherme. Essa daqui, para quem não sabe, é minha filha, gente. Ela é branquinha, né, loirinha, mas ela é minha. Esse daqui é meu genro.
E no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, e eu dizendo, será que o Senhor está nos vendo? Ou Ele esqueceu de nós? Nos deixou sozinho? Aí o céu decidiu gritar e dizer, eu estou com vocês. Como, pastora? A notícia mais esperada. Qual? Eu vou ser avó. Ah, não! Eles vão ser pais. Isso é para glorificação do nome do Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. E alguém disse para mim, você é muito nova para ser avó. E eu disse, eu estou me achando. Me deixa que eu sou avó agora. Glória a Deus, amém? Queria compartilhar essa bênção com vocês, porque foi um presente maravilhoso. Eu queria que ela não tivesse contado ainda, mas já que ela contou, né? A gente complementa aqui. E aí eu não vou contar o milagre por completo, porque quem vai contar é eles. Testemunha de vocês. Bem, eu só queria compartilhar essa alegria juntamente com a igreja, mas o Senhor é Deus que faz. Se você está desacreditado nessa noite, o Senhor me trouxe aqui para te dizer, acredita, porque eu ainda faço. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Ele sabe a hora de chegar. Amém? Ufa! Acho que agora a gente podemos pregar, amém? A igreja já sabe, né? Enquanto eu prego, vocês adoram. Glória a Deus e aleluia não me atrapalha a ministrar. Ao contrário. Já tem uns dias que eu tenho pregado em outro altar, né? Tenho pregado tão pouco aqui em cima, mas tenho pregado bastante lá embaixo. E vocês têm visto, acredito que o filho comenta. Isso muito alegra o nosso coração, né? Não deixamos de trabalhar. Só estamos em altares diferentes. Glória a Deus. Mas tudo é para a glorificação do nome do Senhor. Uma palavra muito conhecida da igreja. Como eu disse, já ministrei essa passagem. Para a gente poder entender de fato qual o cenário que esse povo está vivendo. Gostaria de voltar um pouquinho com vocês lá atrás. Para que essa passagem faça sentido para as nossas cabeças nessa noite. A palavra do Senhor lá em Gênesis. Capítulo 1, início de todas as coisas. Criação de tudo. Dia, noite, separação. O Senhor faz todas as coisas. Lá em Gênesis também nós vemos a promessa. O Senhor chama Abraão. Abraão, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você conhece. Faz uma promessa, e essa promessa demora a se cumprir, mas ela se cumpre. Porque o Deus que faz promessa, Ele é o fiel para cumprir. Isaac nasce, passa-se os anos, muitas coisas acontecem. Essa igreja bíblica conhece essa passagem. De Isaac nasce Jacó, Esaú. Também vem José, filho de Jacó. Lá também nós vamos ver o Egito, a escravidão. Entramos em Êxodo. Êxodo tem Moisés, as tábuas das leis. Também tem a passagem do Mar Vermelho. 40 anos, o povo andando no deserto. Se perderam, sendo que era tão perto. Coisa de 40 dias virou 40 anos. E a palavra continua, entra Levíticos, Números, Deuteronômio. E aí entra também Josué. Lá em Josué, no capítulo 1, nós vamos se deparar com Josué, com o Senhor dizendo a Josué: ei Josué, esforça-te, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu sou contigo. Nesse cenário de Josué, Josué está triste. Josué está vivendo um momento de luto. Josué está olhando e dizendo: aquele que eu estava do lado, aquele que eu me aconselhava, aquele que era o meu líder espiritual partiu, e agora o que será de mim? Mas o Senhor grita lá dos altos céus dizendo: ei Josué, se levanta, porque eu ainda estou contigo. Sabe o que o Senhor estava dizendo a Josué? Josué, independente de quem esteja partido, independente de quem esteja soltar a sua mão, independente do cenário que você está vivendo, uma garantia eu te dou. E qual é, Senhor? Eu ainda estou contigo. E o melhor,
que a promessa para se cumprir, ela não precisa de geografia, ela não precisa de pessoas. Quando o céu determina que vai te abençoar, Ele disse: eu estou contigo. Pode ter leão, pode ter gigante, pode ter fornalha aquecida 7 vezes mais, pode, mas o que me dá garantia para me continuar e não desistir é a palavra. E a palavra diz o quê? Continua, esforça-te, porque eu estou contigo. Eu estou contigo. Aleluia. A palavra do Senhor também entra agora Juízes, onde tem Gideão, Sansão, Débora. Você conhece essa igreja aqui? É uma igreja bíblica. Esse povo aqui está vivendo em uma gangorra. Pastor Johnny já nos ensinou, eu já ministrei sobre isso. Um dia o povo queria Deus, outro dia já não queria mais. Dependia do momento. Se a porta está aberta, eu adoro. Se a porta fechou, eu vou atrás de outros deuses. Por quê? Porque eu preciso de resposta. O problema é quando Deus não quiser te responder, quem vai ser você? Porque é tão bom servir a Deus. Quando Deus está olhando, você ora à noite e de manhã Deus levanta o profeta dizendo: eu escutei a tua oração e não te preocupa porque eu vou fazer. O problema é quando Deus se calar. E se hoje Deus falar para você, o mar não vai se abrir. E se hoje Deus disser para você, Faraó não vai parar. E se hoje Deus disser para você, a fornalha não vai ser apagada. Quem é você no dia ruim? Mas hoje eu quero crer que eu estou diante de uma igreja que não adora pelaquilo que o Senhor pode fazer, mas ela adora pelaquilo que o Senhor é. E quem Ele é? Ele é Senhor dos senhores. Ele é Deus. Ele é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continua sendo Deus. E a minha adoração não está ligada àquilo que Ele faz, mas está ligada àquilo que Ele é. Não está ligada àquilo que Ele vai fazer lá na frente, mas está ligada com aquilo que Ele fez há 2000 anos atrás. O que Ele fez? Ele se doou por amor a minha e a tua vida. E isso é mais do que motivo para você abrir a tua boca nessa noite e adorar ao nome do Senhor. Deus. Mas o povo não entendia isso. Às vezes, parece que eu estou lendo a Bíblia e eu olho pela janela e digo: Deus só podia estar dando esse livro para esse dia atual. Não é possível que seja tão igual. Não é igual? Você não se depara com alguns livros que é igual os dias que nós estamos vivendo hoje? Gangorra, o povo um dia quer, outro dia não quer mais. Um dia eu sou obreiro, outro dia não quero mais. Por quê? Porque a situação apertou. Então quando aperta, eu entrego o cargo, eu paro de servir, eu sento. Por quê? Porque eu estou machucado na Kamanagaçúbia. Mas se tu soubesse que enquanto tu faz, Ele cura tuas feridas, tu não sentava da Kamanagaçúbia, porque a situação não pode reger na Kamanagaçúbia quem o Senhor te chamou para ser. Eu vejo algumas pessoas e eu entendo que tem pessoas que diz: pastora, eu não quero mais louvar, eu não quero mais participar do grupo de louvor, eu não quero mais ser obreiro, estou entregando a liderança, eu abro mão. Não me machucaram, não, eu pensei que seria mais fácil, mas o negócio é muito difícil, é mais difícil do que eu pensava. Então quer saber? O melhor que eu tenho a fazer é se sentar. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para despertar alguns valentes que na batalha acabou cochilando, está olhando para as suas feridas e está dizendo: eu já não sou mais capaz de estar nessa guerra, esse lugar já não é para mim, eu já não tenho mais condição de servir. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para te dizer: se levanta, faz para mim, porque eu já estou de pé para curar aquilo que está te doendo. Você crê nessa noite? Entramos em Ruth, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel. Vemos o nascimento de Samuel, profeta. O profeta agora unge Saul, também unge Davi como rei. Depois que Davi morre, agora entra Salomão.
Saul, ele reinou por 40 anos, Davi 40 anos, Salomão 40 anos. Temos aqui 120 anos unificados. O reino era unificado, mas Salomão morreu e agora virou uma bagunça. Os reis se voltaram um contra o outro e agora há uma divisão. As 12 tribos se dividem, fica 10 para o lado do norte, fica 2 para o lado do sul. O reino está dividido. E nesse cenário de guerra, os reinos divididos, o Senhor levanta um. Quem é ele? O nome dele é Jeremias. Jeremias, conhecido como profeta chorão, profeta que só vivia chorando. Mas deixa eu te contar, Jeremias não chorava porque ele tinha dor de cabeça. Jeremias não chorava porque alguém falou mal dele. Jeremias não chorava porque as pessoas não davam crédito. Não, Jeremias chorava porque a palavra era dura, porque ele vivia sozinho, o cenário era ruim. E o que Jeremias profetizava? Ei, povo, se conserta, porque senão Jerusalém vai ser invadido. O povo está olhando para Jeremias e está dizendo: Jeremias só pode estar maluco, o Senhor não ia fazer isso conosco. O engraçado é que algumas pessoas olham para o cenário e se perguntam: cadê Deus? Por que permitiu Jerusalém ser invadido? Por que Deus não poupou esse povo? Foi o Senhor que fez Babilônia invadir Jerusalém? E eu venho te dizer que não. Sabe por que Babilônia invadiu Jerusalém? Consequências de pecado, consequências de erro. Sabe qual é o nosso problema? É sempre virar o espelho para alguém e culpar ele por conta da situação que estamos vivendo. Já não conseguimos mais olhar para o espelho e dizer: quer saber de uma coisa? Todas as circunstâncias que estou vivendo hoje é por causa de você. Você quem? É você mesmo. Para de procurar culpado para a sua história. Para de se fazer de vítima e se colocar nessa situação. Hoje o Senhor está dizendo: muita coisa que você está vivendo é consequências de escolha errada. E você está se perguntando: cadê Deus? E Deus veio aqui para te responder: estou no mesmo lugar, no meu trono. Estou te olhando e estou te ouvindo. Porque o Senhor não está com os ouvidos tampados, nem tampouco com as mãos recolhidas, para que não possa te abençoar. E eu me pergunto: por que Deus não muda a situação que estou vivendo? Porque servimos um Deus justo, o Deus que permite você plantar o que você quiser, mas também Ele te faz colher exatamente o que você plantou. Então para de culpar Deus pelas circunstâncias que você está vivendo. Hoje o Senhor te chama para a realidade. Hoje o Senhor te chama para fora. Hoje o Senhor pegou o espelho e virou para você. E você se perguntou, entrou nessa noite dizendo: Deus, por que eu estou desse jeito? A culpa é do pastor, a culpa é do líder, a culpa é do obreiro. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer: não, a culpa é tua. Assume as consequências do teu erro. Mas lá vai uma boa notícia para quem está de mão erguida. O Deus que permite você entrar em dias difíceis também é o Deus que está dizendo: tem data e hora para essa guerra terminar. Se levanta, sacode a poeira, porque é um novo tempo chegando para a tua vida. E você que crê, adore ao nome de Jesus. Esse é o cenário. Nesse mesmo cenário que eu acabei de colocar vocês lá dentro, Jeremias está dizendo: Babilônia vai invadir. O povo está desacreditado. Enquanto o profeta Jeremias está profetizando, alguém está dizendo: precisamos calar esse moço. E alguém disse: como cala? Bate nele, bate, bate, bate. Terminou de bater, Jeremias se levantava sangrando e continuava profetizando. Alguém olhou e disse: bater não adianta, prende ele. Prenderam Jeremias, mas as cadeias não foi suficiente para calar a voz desse homem. Ele continuava pregando dentro da prisão. Alguém olhou e disse: joga ele no poço. Pelo amor de Deus, precisamos calar a boca desse moço. Jogaram ele no poço, que tinha lá lama. Alguém disse: agora ele vai se afundar. Mas eu vejo o Senhor olhando e dizendo: Jeremias, clama a mim, porque eu ainda estou aqui. Responder-te-ei coisas grandes e firmes
que tu ainda não sabe. Jeremias está no fundo do poço. O Senhor está lá de cima dizendo: clama, Jeremias. Clama, porque independente do lugar que você estiver, eu sou Deus que escuta a tua oração. E a ordem para você nessa noite é: tá na cadeia? Clama. Estão te batendo? Clama. Te jogaram no poço, no calabouço, tentaram calar a tua boca, e a ordem para você é: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Nesse mesmo cenário, tem uma criança que está observando Jeremias profetizar. Jeremias profetiza, o menino olha. Jeremias caminha, o menino olha. Quem é o menino, pastora? O nome dele é Ezequiel. Pelas datas e estudos, nos mostra que quando Jeremias profetizava, Ezequiel ainda era um menino. Vendo que Ezequiel era da linhagem sacerdotal. O seu pai era sacerdote. O nome do pai? Buzi. Buzi, que significa desprezado. Buzi, o desprezado, está preparando Ezequiel. Preparando para quê? Para exercer o sacerdócio, que naquele tempo era exercido por volta dos 30 anos. A palavra diz agora que Jeremias está profetizando, conjecturando com vocês. Eu imagino Jeremias profetizando e Ezequiel olhando e dizendo: que loucura! Será que ele é doido mesmo? Tem um menino que está observando. Ezequiel está sendo preparado. Sabe o que eu acho engraçado? Buzi, sacerdote Buzi, significa o desprezado. Buzi está andando na rua porque você sabe que o nome não era só um nome. Buzi está andando na rua, alguém está olhando e dizendo: lá vai o desprezado. Aquele que ninguém dá nada. Ninguém quer estar perto de desprezados. Ninguém quer andar com desprezado. Mas Buzi está de mão dada com Ezequiel. Alguém está olhando e está dizendo: Buzi, para! Tu é desprezado. Buzi olha para Ezequiel e diz: não posso. Por quê? Porque Deus é a minha fortaleza. Na cama, na gaçúbia. Por quê, pastora? Porque o nome Ezequiel significa Deus a minha fortaleza. Buzi está andando na rua e alguém está dizendo: para de clamar, para de profetizar, para de estudar, para que esse negócio todo, não tem porquê. Mas Buzi está olhando e está de mão dada com alguém que significa Deus é a minha fortaleza. Buzi, no dia que estava fraco, ele olhava e dizia: é o meu último culto, eu não sei se eu vou conseguir. Mas de repente ele olhava para Ezequiel, estava de mão dada com ele, e ele dizia: eu não consigo, mas quer saber? Deus é a minha fortaleza. Eu não consigo, eu vou parar, mas quer saber? Deus ainda é a minha fortaleza. Sabe o que o Senhor está te dizendo nessa noite? Não importa o cenário que você está vivendo, você não está aqui porque você está com força. Não. Você não está aqui porque você é bonzinho. Não. Você não está aqui porque você é melhor do que as pessoas que estão lá fora. Não. Você está aqui hoje porque o Senhor, Ele é a tua fortaleza. Tá na cama, na gaçúbia. A palavra diz agora que assim como Jeremias profetizava, aconteceu. Babilônia invade Jerusalém. O povo é levado em exílio. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, essa história toda está nesse mesmo cenário. Se você pega o livro de Jeremias, é esse cenário. Daniel, esse cenário. O que acontece? Daniel e os jovens. Daniel é profeta lá na corte. Então ele está nos meios dos reis, príncipe. Ezequiel é levado em exílio. E ele está sendo profeta no meio do povo que está preso. E Jeremias? Jeremias continuou em Jerusalém profetizando. Então é o mesmo cenário, é a mesma história, está ligada uma com a outra. Passa-se os anos e provavelmente, por alguns estudos, Ezequiel foi preso por volta de
25 anos. Vendo que começaria a se exercer o ministério sacerdotal com 30 anos. E a palavra de Deus não relata nada que o Senhor falou com Ezequiel durante esses 5 anos. O que aconteceu, pastora? Deus ficou em silêncio durante 5 anos com Ezequiel. Ezequiel estava em exílio. Talvez ele orava, sim, com certeza. Deus, o Senhor me escuta, e Deus em silêncio. Deus, fala comigo, e o Senhor em silêncio. Deus, eu preciso de uma resposta, e o Senhor em silêncio. Deus, eu preciso de uma cura, e o Senhor em silêncio. Como o silêncio de Deus dói. Eu prefiro sim ou não, mas o silêncio de Deus é terrível. Eu preciso de uma resposta. Ezequiel está exatamente assim, mas Deus se cala. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, vai dizer que o Senhor dá a primeira visão a Ezequiel no 30º ano. Isso nos dá a entender. Os historiadores também dizem que era porque Ezequiel estava completando 30 anos. Por isso era o 30º ano. Então agora que Ezequiel estava para começar o seu ministério, o Senhor começa a se apresentar a ele. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que o Senhor faz a promessa. O Senhor nos chama. O Senhor usa alguém para falar conosco. E de repente tudo aquilo que Deus falou parece que vira ao contrário. E nós se perguntamos, o profeta errou a profecia, não é possível. Porque Deus falou que a minha vida ia mudar, mas só está piorando. E o pior, Deus usou o profeta sumiu e Deus se calou. O que eu tenho? Eu tenho uma palavra. E a palavra disse que eu vou chegar. Que eu vou atravessar, que eu vou conseguir. O que eu me apego? Eu só tenho uma palavra. E a palavra disse que eu vou conseguir. Na Kamanagasubia. O problema é que às vezes eu quero ouvir a voz de todo mundo que está do meu lado, mas eu esqueço da voz daquele que falou comigo. E a voz daquele que falou comigo, ele não mente, ele não volta atrás, ele é Deus. Da Kamanagasubia. E hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, independente do cenário, independente das circunstâncias, se o Senhor falou que você vai viver, te prepare, porque você vai viver. Se o Senhor falou que você vai chegar do outro lado, te prepare, porque você vai chegar, porque a palavra dele não volta. Agora a palavra do Senhor diz que o Senhor começa a falar com Ezequiel. O Senhor começa a dar visão a Ezequiel. No capítulo 2, se não me falha a memória, de Ezequiel, o Senhor dá uma visão para ele e um rolo desce. E o Senhor diz para ele, o que vês? Um rolo. Come. Come do rolo, come. Come desse rolo. Você já viu o profeta dizendo, pega a Bíblia e come desse rolo? Aí em São Paulo tinha muito desse ditado. Por que comer do rolo? Porque a palavra tem que ser viva aqui dentro, ó. A palavra do Senhor não é só uma frase que sai da minha boca. Não faz sentido. A palavra do Senhor não é sobre aquilo que eu falo, mas sobre aquilo que eu vivo. A palavra do Senhor nunca vai ser sobre o que você faz aqui dentro, mas é sobre o que você é lá fora. A palavra do Senhor não é sobre você chegar aqui dando a paz do Senhor, dando glória e aleluia, e na semana inteira você emprestar a tua boca para falar palavrão. Não, isso não é ser cheio do Espírito. A palavra, comer do rolo eu já não consigo falar aquilo que eu quero, porque a presença é muito mais forte. A palavra, ela é viva dentro de mim. Já não sai qualquer coisa da minha boca. O meu Instagram já não é postado mais qualquer coisa. Por quê? Porque eu não carrego só a Bíblia debaixo do braço. Eu vivo ela diariamente. Na Kamanagasubia. Porque eu não sou crente porque eu estou dentro da igreja. Não. Eu sou cristão porque eu carrego a palavra dentro de mim. E carregar a palavra dentro de mim é saber que independente do lugar que eu estou, eu sou a diferença. Me entristece ver algumas pessoas que louvam à noite e de dia fala palavrão. Eu olho e penso comigo, de uma fonte não sai duas águas. Tem alguma coisa que dá errado? O pior é que as pessoas estão normalizando. Como? Fulano fala. Obreiro. Eu não vou falar. Beltrano fala.
Eu amo as crianças. Eles falam para mim. Eu prego para eles dizendo, pode falar palavrão? E eles dizem, não, pastora. Aí eles levantam a mão. Vocês sabem disso, né? Ô, pastora, é que meu pai fala. Isso não acontece aqui não, né? E eu digo, fala não, fala. Fala bastante. E ele briga com a mamãe. E ele fala palavras feias com a mamãe. E eu digo, não faz isso não, faz? Senhor, nem precisa me mostrar mais. As crianças contam tudo. Ah, Deus, eu digo, não quero saber. Não, pastora, mas é verdade. E a mamãe? Aí o outro levanta a mão assim, ó. Eu não quero ouvir, eu estou pregando. Eles falam, é rapidinho. Fala. É porque na minha, é a mamãe que bate no papai. É não, é? É. A mamãe é brava? É? E quando ela está muito brava, ela fala palavrão. E eu me pergunto, Deus, qual o sentido? Qual o sentido de estar aqui dentro, domingo e terça-feira, se a palavra não muda a conduta que você carrega lá fora? Qual é o sentido de estar aqui dentro todos os cultos, se quando sai daquela porta para fora, não há diferença de você para aquele que não serve a Deus? Qual é o sentido? Pelo amor de Deus, estamos vivendo os últimos dias, a palavra está se cumprindo. O engraçado é que o mesmo que fala lá em casa, lá na sua casa, é o mesmo que repreende a criança na minha frente, dizendo não fala isso, e a minha vontade de falar é, ele me contou o que você fala lá na sua casa também. Para de perder tempo. Não adianta estar aqui por fachada. Não adianta estar aqui por pastor ou líder ou cumprir escala. Não. O Senhor está voltando. Quem é você? Come do rolo. Essa palavra é viva. Ela te transforma. Ela te muda. A palavra, ela é viva. Introduzindo tudo isso para vocês entenderem o cenário em que a gente está. Eu pulo agora todos os outros capítulos e vou para o capítulo 47. Porque o horário já não espera. Aqui a visão é, a água saía do templo. Na NAA acho que vai estar templo, né? Pode colocar. Templo. Eu fico com essa versão hoje. A água saía do templo. Água que no começo dava nos pés, tornozelo. Eu fico tão chateada em saber que existem pessoas ainda que só quer Deus com água até os pés. Porque pés está ligado à decisão. Pés está ligado a movimento. Que eu entendo? Quando eu preciso tomar alguma decisão, que eu estou perdido, eu preciso ir naquela igreja. Porque naquela igreja tem profeta lá. Tem um negócio lá diferente. Deus vai falar comigo, porque eu preciso tomar uma decisão. Qual decisão? Não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. É um negócio estranho assim, mas eu só vou lá, que nem mercado. Eu preciso da mistura, eu vou no açougue. Eu preciso do sal, eu vou lá no mercadinho, dou uma passada, mas nada de relacionamento. Não, relacionamento não. É só quando eu preciso. Eu preciso, eu vou. Não preciso, não vou mais. Eu preciso, o domingo é importante. Não preciso de nada, não preciso de resposta, não preciso de providência, não preciso de cura. Então quer saber? Hoje não precisa eu ir no culto. Eu sei que nessa noite, talvez tem pessoas que entrou com água nos pés, e hoje você veio atrás de resposta. Faz quanto tempo mesmo que você não vem na igreja? Foi a primeira vez no ano. Tá
tudo bem, eu te entendo. E hoje você chegou como se Deus fosse mercadoria. Eu entrei e eu quero ouvir Deus falar comigo. Ah, se Deus não falar comigo, porque eu preciso de uma resposta. Mas hoje Deus não veio aqui para pessoas que veio com água até os pés. Não, hoje Deus não tem conversa e nem resposta para você que tem água até os pés. Mas a palavra diz que o homem pegou o cordão de medir, mediu mais 1.000, mais 500 quilômetros, e quando viu, a água já não dava mais nos pés, mas sim nos joelhos. Pessoas também que pensam que o Senhor é a mesma coisa. Quando eu preciso, eu vou rapidinho, dobro o meu joelho e preciso da resposta, porque eu acho que a oração é suficiente. Não preciso ir para a igreja, não preciso ter compromisso, porque sou mulher de oração. Deus fala diretamente comigo, e eu me pergunto, então para que Deus deixou a igreja? Para que Deus deixou o templo? Se você não precisa de mais ninguém. Mas nessa noite o Senhor também não veio para quem está com água até o joelho. A palavra vai dizer agora que o homem mediu mais 500 e a água já não dava mais no joelho, mas dava na cintura. A cintura, meio do corpo. Ah, meu Deus, a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse: ah, quem me dera se tu fosse quente ou fosse frio. Por quê? Porque morno eu vou me dar-te-ei. Pastora, eu não peguei, eu aplico. Ah, o Senhor não tem negócio para quem está no meio, porque quem está no meio um dia olha para dentro, mas no outro dia dá uma olhadinha para fora. Ele não é constante, ele não segue firme. O que ele faz? Fora tá bom, eu vou para lá. Agora fora ficou ruim, deixa eu correr para Cristo de novo, porque o negócio apertou, vem para Cristo. Melhorou, eu saio para fora, porque eu tô no muro. Eu olho para cá, eu olho para lá, não preciso me decidir. Mas eu tenho uma péssima notícia para quem chegou com água até a cintura. Ah, o diabo não está nem preocupado com você. O diabo está olhando e está dizendo: deixa ele em cima do muro, porque quem está no muro não tem parte com Cristo. Mas nessa noite o Senhor também não tem parte com quem está com água até a cintura. Mas a palavra diz que o homem mediu mais 500, e quando mediu, a água já não dava para caminhar, a não ser a nado. Hoje o Senhor está chamando pessoas que não quer água nos pés, não, que não quer água no joelho, não, que não quer água na cintura, não, mas hoje decidiu que é noite de mergulhar. Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar. Sabemos que Ezequiel está ligado. Sabemos que Ezequiel está ligado a Cristo diretamente. Pastor, o que uma coisa tem a ver com outra? O Senhor chamou Ezequiel como atalaia, como vigia, como profeta, como sentinela. Jesus depois veio. Quem era Jesus? Ele era o maior profeta. Quem era o atalaia, pastora? O vigia era aqueles que ficava atento, olhando e alertava o caminho. Quando eles viam o perigo, ele alertava a cidade e dizia: o perigo está chegando. O povo ia consultar o profeta e dizia: profeta, e agora? O que vamos fazer? O profeta consultava a Deus, Deus falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então o profeta direcionava o caminho. Jesus, ele não só direciona o caminho, mas ele é o próprio caminho, porque lá em João capítulo 14, se não me falha a memória, verso 6, vai dizer: eu sou quem? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então Ezequiel está ligado a Cristo. Ezequiel é a tipologia de Cristo. Ezequiel estava apontando diretamente para Cristo. Quem era Ezequiel? Lá no Ezequiel capítulo 4, verso 4, vai dizer que o Senhor não só permitiu Ezequiel ver algumas visões, mas também sentir na pele. E eu fiquei me perguntando: Ezequiel sentiu algumas dores
pele por alguém que não estava nem aí para nada, que não queria nada com nada, não queria compromisso. Mas o Senhor chamou Ezequiel e disse: Ezequiel, vai para fora de casa. Fazer o quê? A partir de hoje tu dorme para fora. Ezequiel se pergunta: mas por quê? O Senhor ainda dá uma ordem específica, manda ele preparar o cenário, porque o povo mais do que ouvir, o povo precisava ver. Ezequiel dorme 1 ano e 2 meses para fora de casa, na porta de casa, e alguém olhando e dizendo que quer ser profeta. E o Senhor dá uma ordem dizendo: 390 dias tu vai dormir do lado esquerdo, somente do lado esquerdo. 40 dias tu vai dormir do lado direito. E o que Ezequiel fez para carregar esse peso e sentir no seu próprio corpo a culpa e a dor de um povo que não queria nada com nada. O povo passava zombando de Ezequiel, e Ezequiel do lado de fora, sentindo a dor no seu corpo. Passaram-se os anos. Jesus chegou da Kamanagasúbia e ele se sacrificou. Colocaram ele na cruz. Colocaram prego em suas mãos, prego nos seus pés, uma coroa de espinho na sua cabeça. Ele pediu água. E alguém olhou e disse: temos vinagre. Dá vinagre ao mestre. E eu me pergunto que pecado ele tinha. Ele se sacrificou por um povo que não queria nada com nada. Ele se sacrificou por um povo que muitas das vezes zombou dele. Mas ele se sacrificou. Pastora, eu só tenho uma pergunta: que templo é esse? A palavra do Senhor diz, lá em João, deixa eu achar a referência. Em João, capítulo 2, verso 19 ao 21. Jesus chegou no templo. Ele estava fazendo o templo de comércio. O mestre começou a quebrar tudo. E ele disse: esse templo será destruído, e em 3 dias eu vou reconstruir. Alguém está olhando sem entender nada e está dizendo: como pode? Esse templo demorou mais de 40 anos para ser levantado. E ele está dizendo que em 3 dias ele vai levantar um novo templo. O que eles não sabiam é que Jesus estava falando do seu próprio corpo, que seria o templo. Ele é o templo. O que Ezequiel estava profetizando é que do templo saía água. É que do templo saía água. E quem é a água, pastora? Lá em João também, o Senhor na grande festa, no último dia ele vai se levantar e dizer: quem tem sede, vinde a mim e bebe, e bebe. Jesus está dizendo: eu sou a água viva que Ezequiel estava profetizando. Eu sou o templo que Ezequiel estava profetizando. Aí você vai olhar e vai dizer: pastora, mas por que ele é o templo? Porque ele é a habitação da plenitude de Deus por completo. Como diz lá em Colossenses, capítulo 2, verso 9. Ele é a plenitude de Deus. Pastora, mas a palavra também diz, lá em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo. Que loucura é essa? Ele é templo, nós somos templo. E agora minha cabeça ficou confusa. Eu te explico. Ele é o templo. E quando ele morre por amor às nossas vidas, ele nos liga a ele. Ele nos liga a ele. Ele nos liga a ele. Então se eu estou com ele, eu também sou templo. O que o Senhor estava dizendo lá em João, ele estava dizendo: vinde a mim, bebe. Ele estava pregando sobre o Espírito Santo. Ele está dizendo: vai vir um que vai matar a tua sede. Então peraí, Jesus é o templo. Se eu estou ligada no templo, eu também sou o templo. E eu sou a habitação da água. Quem é a água? É o Espírito Santo de Deus, que enviou para habitar dentro de você. Na
E agora a palavra diz que o templo foi para a cruz. Ele foi crucificado, mas por volta de 3 horas da tarde, ele gritou: está consumado, está consumado, está consumado. O inferno gritou: eu venci. A morte gritou: eu matei ele. Satanás está em festa. O inferno está festejando e dizendo: acabou. Acabou o templo, acabou a água. Ezequiel profetizou, mas nada aconteceu. Por quê? Porque eu consegui matar o templo. O que ele não sabia, que sábado algo extraordinário está prestes para acontecer. O que? O inferno está estremecendo. O diabo está dizendo: o que está acontecendo? Alguém gritou e disse: tem alguém diferente entrando pelas portas. Tem alguém que é diferente que está entrando pela porta. E alguém disse: quem é ele? Alguém olhou e disse: eu não sei quem é, mas o cabelo é alvo como a neve. Na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus olhos é como latão reluzente. E aonde ele passa, o inferno estremece. A morte gritou: mas quem é ele? E Jesus olhou e disse: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó inferno, aonde está o teu agrilhão? A morte disse: eu venci. Jesus chegou e disse: eu sou maior que a morte. Jesus chegou para te dizer: eu sou maior que a dor, eu sou maior que o problema, eu sou maior que o divórcio, eu sou maior do que o diagnóstico do médico. Eu sou, Ele é quem Ele é. Passa a chave. Ramanaga subirecomanagai. Passa a chave do inferno, a chave da morte está sobre as tuas mãos. Ao terceiro dia, eles vão no túmulo e dizendo: eu preciso preparar o corpo do meu mestre. Quando chega lá, o mestre já não está lá, mas o lençol está dobrado. Está dizendo: eu ressuscitei, mas eu vou voltar. Mas lembra da promessa: eu sou o templo. Se você está ligado em mim, você também é o templo. Mas não te preocupa, ficai em Jerusalém. Até quando? Até que do alto sejais revestido de poder. Ficai aonde? Em Jerusalém. Mas está ruim, eu permaneço, porque a palavra é: permanece em Jerusalém, porque de lá será revestido de poder. Em Atos capítulo 2, algo extraordinário aconteceu. O que? A água começou a passar no meio da igreja. A água começou a descer no meio da igreja. E aonde tinha templo, a água entrava. Aonde tinha templo, a água entrava. Aonde a camanaga subia. E de repente, ouve-se do céu um vento temente impetuoso que encheu toda a casa. E eles falavam em línguas repartidas como que de fogo. Pastora, eu não peguei, eu aplico. A água está descendo no templo. E aonde a água passa, a restituição. Aonde a água passa, a cura. Aonde a água passa, a enfermidade sai. Aonde a água passa, o diagnóstico do médico cai. Aonde a água passa, o impossível tem que sair. Por quê? Porque o Deus do impossível, Ele já está no nosso meio. Não dava mais para caminhar, não dava mais para continuar de joelho,
Não dava mais para continuar com a água na cintura. A água agora só dá para nadar. Quer saber? Eu vou nadar de braçada. E o melhor é que essa água, ela ia parar no Mar Morto. Aonde é o Mar Morto? O Mar Morto, ele é tão salgado, tão salgado, tão salgado, que o que coloca nele, ele boia. Não afunda nada. Tudo fica só para cima. É só artificial. Não afunda de jeito nenhum. Sabe qual é a minha maior tristeza? É porque existe 2 rios aqui nessa noite. Existe o rio do Senhor, que é a água do Espírito Santo, mas também existe o Mar Morto. Pastora, qual é a diferença? A diferença é que quem prefere estar no Mar Morto entrou no culto, mas ainda está bicudo. Entrou no culto, ainda está de mão cruzada. Entrou no culto, está dizendo: ah, eu quero ir embora. Está falando nada com nada. O que é isso, pastora? Está no Mar Morto, só fica boiando. Até consegue chegar na igreja, mas nunca consegue entrar no culto. E o problema é que sempre acha um culpado. É que sempre acha alguém para culpar. O quê? A palavra não foi tão boa. O louvor não estava tão animado. Acho que o louvor não orou. Eu acho que o louvor está em pecado. Quer saber de uma coisa? Não. É que você escolhe em que mar você quer mergulhar nessa noite. Há 2 mares aqui. Mas se você quiser continuar no Mar Morto, que triste para você. Mas existe um da Kamanagasúbia. Existe um mar. A palavra, ela é tão perfeita que mesmo no Mar Morto, aonde a água passava, aquilo que estava morto revivia. O peixe estava morto, reviveu. Não tinha árvore, agora tem árvore. Não tinha plantação, agora tem plantação. Não tinha fruto, agora tem fruto. Que loucura, que água maluca é essa? É uma água tão maravilhosa que quando você experimenta, nunca mais você quer ficar de fora. Mas tem um problema. A água, ela não me obriga a beber ela. Eu sei que eu preciso, mas é decisão minha tomar ou não, sim ou não. Tem alguém aqui que o filtro foi até a sua boca e disse: abra a boca que a água vai descer? Alguém? Alguém? Não. Porque a água não te obriga. É decisão sua. O problema é que eu sei que eu preciso dela. Por quê? Porque o meu corpo é 60% a 70% de água. Sem água não existe ser vivo na terra. O meu rim precisa de água. Todo o meu corpo precisa de água. Eu sei disso? Sei. Mas eu não sei se eu quero tomar todo dia, né? Porque beber água não é porque é necessidade. Não está ligado a gostar ou deixar de gostar. Beber da água não está ligado em gostar ou não gostar, é necessidade. Eu bebo água porque eu necessito. Se não tivesse água na terra, não existia ser vivo. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Tem água aqui nessa noite. E você decide se você quer beber, se você quer colocar só até os pés, até o joelho. Ou se você nessa noite decidiu que é a noite que você vai fazer diferente. Eu quero mergulhar. Pastora, eu era tão mergulhada. Pastora, você não sabe, eu orava tanto, eu jejuava, era uma coisa de doido. Eu tinha intimidade. Mas hoje, sei nem mais se está nos pés. Eu não sei nem quem eu sou mais, pastora, eu me perdi de mim mesmo. Eu não consigo me achar. Eu até venho para a igreja, mas eu fico boiando. Eu até entro para a igreja, mas eu não consigo entrar no culto. Por quê? Porque eu estou boiando, pastora. Eu estou tão preocupada com o meu problema, com a minha dor, Não consigo, pastora. Mas hoje tem uma boa notícia para você. Tem água. Não, vou falar de novo. Hoje tem uma boa notícia para você. Tem água. E eu entendo quando Jó disse: ainda que esteja morto, mas ao cheiro das águas. Ainda que esteja morto, mas ao cheiro das águas. A tua árvore está seca. Não tem fruto. Não tem folha. Já deu tanto fruto, já alimentou tanta gente.
E hoje, não tem nem para alimentar você mesmo. Mas sabe qual é a boa notícia? Ainda tem raiz. Daramanagasubia. E quando tem raiz, ela vai se aprofundando até achar água. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ao cheiro das águas vai voltar a crescer. Eu estou pregando para pessoas que chegou aqui sem força, sem motivação, desacreditado de quem você é, desacreditada do ministério, da família, da promessa. E o Senhor te trouxe aqui para te dizer: tem água. Tem água. Mas eu entendo que não é para todo mundo. É só para quem quer mergulhar. Se coloque sobre os pés. Da Kamanagasubia. Eu sou templo. E o que tem saído do templo? O que tem saído do templo? Tem água ainda aí? Ou a raiz está seca? Takamanagasubia. O altar tem água para a tua vida. O altar tem água para a tua casa, para o teu casamento, para o teu ministério. O altar tem resposta para a tua vida. E se tiver alguém dessa maneira hoje, corre para o altar, porque hoje tem água do altar para você. Se tiver alguém que está dizendo: cheguei com água nos pés, pastora, corre para o altar. Eu preciso de água, pastora, eu estou morrendo. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero da tua fonte, fonte de águas vivas. Você já teve tanta água, tantas pessoas bebeu desse rio que você carregava. Quantas pessoas você alimentou? Quantas pessoas você conseguiu? E hoje você está seco. Hoje a sua água diminuiu tanto. Hoje, ó Deus, eu nem sei se eu tenho água ainda. Eu sabia que eu estava morrendo, mas eu não sabia o motivo. E hoje eu te falo, é falta de água. Falta de água mata. Falta de água mata. Águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Pois a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Eu quero, é decisão. Quero beber, É decisão, do eu teu quero. rio, Senhor. Eu quero. Sacia minha É sede. sede.
quero ir. Eu decido se eu quero água só nos pés, eu vou continuar onde eu estou. Eu decido se eu quero subir de nível, eu quero água até o joelho, eu decido. Eu quero beber. Eu quero beber. É decisão. E você que hoje está mergulhada nesse rio, seja a boca de Deus para alguém que está vazio. Você que está cheio de água viva, seja a boca de Deus para alguém. Isso. Ore por essa pessoa. Abrace essa pessoa. Pastor, eu estou cheia. Vem aqui, abraça alguém que está aqui na frente. A igreja está cheia, abrace alguém que necessita de água. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sim, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aleluia. Da Kamanagasuya. Você já não vai sair da mesma maneira que entrou, porque tem água. Essa água te traz para fora novamente. Você estava no deserto, você chegou aqui no deserto, desacreditado que poderia mudar a tua vida, a tua história. Mas nesse deserto a água te encontrou. E o que eu preciso agora, você só precisa mergulhar na água. Ela te encontra hoje. Templo vazio não é templo. Templo sem água não é templo. Eu não quero mais viver de arrepio. Eu estou cansada de viver de arrepio. Eu quero mergulhar. Eu estou cansada de viver de experiência dos outros. Eu quero mergulhar. Que Deus é esse? Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero fazer meu coração é teu. Eu quero Se entregue pra Ele agora. Tem água que passa no meio da igreja. tocar você. Eu não quero mais. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Não quero só me arrepiar. Não quero só me emocionar. Não quero só experimentar. Quero mergulhar. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando. Há um rio que passa no meio da igreja. Estou me afogando. Como aconteceu em Atos 2. Ele passa no meio da igreja. E aonde tiver templo aberto, a água vai entrar. Aonde tiver templo aberto, a água vai entrar. A água não fica no pé. A
E aonde tinha na cama na caçulha depressão, a água tá passando por cima. Aonde tinha crise de ansiedade, a água tá passando por cima. Aonde tinha fraqueza espiritual, a água tá passando por cima. Aonde tinha espírito de suicida, a água tá passando por cima. Aonde tinha divórcio, a água tá passando por cima. Aonde tinha obra de macumbaria, sai da frente, porque tem água. Porque da cama na caçulha, porque tem água, tem água, tem cara na cama na caçulha. Espírito da morte, bate em retirada, bate em retirada. Não vai desviar, não vai perder o filho, não vai perder o casamento, não vai sair da igreja, não vai entregar o cargo, não vai, por quê? Porque a água passou, porque a água da Aramanagasúbia, a água, tem água, tem água. Eu não quero só me arrepiar, eu vou mergulhar, eu não quero mais arrepio, eu quero mergulhar. Tem alguém comigo? Sobe no glória misturado com aleluia, sobe no glória misturado com aleluia. Eu não quero me arrepiar, eu quero mergulhar, eu quero mergulhar. Se tiver alguém comigo, só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar, quero mergulhar. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar,